Vou falar um pouquinho sobre o projeto Doação Legal. Para quem ainda não viu, né, o projeto Doação Legal, ele está falando aí basicamente de uma campanha hoje, né? Eu gosto muito de enfatizar isso daí, né? um- uma campanha sobre destinação do imposto de renda, mas é mais do que isso. Então vamos lá. Boa tarde, seja bem-vindo aqui. Antes que eu comece a falar aqui, você quer falar um pouquinho aí, falar uma boa tarde, quer falar um pouquinho de você ou a gente já começa? Fica à vontade aí. Boa tarde. É muito bom, né, aceitar esse convite, é uma honra. A gente tem muito que avançar enquanto conselho, né, principalmente sobre essa questão de destinação de recursos, que é uma questão bastante ainda controversa, eu acredito por falta de conhecimento, e é por isso que eu acho tão importante esse momento de estarmos aqui. Tá bom. A gente tem o nosso objetivo aqui, Vanessa, a gente se conhece há muito tempo, né? Nem vamos falar quanto para não fazerem a conta aí, né? Mas, Mas está. é. Bom, hoje, né, você está como presidente do CMDCA. E a gente, nessa campanha aqui, a gente tem tudo a ver com esse conselho aí. Então, nosso papo aqui, basicamente hoje, é para a gente falar um pouquinho do conselho. É claro que as pessoas perguntam muito, né, sobre a destinação, sobre o imposto de renda, e eu quero também tirar um pouquinho, eu falo muito isso daí, né, eu queria tirar um pouquinho essa coisa do imposto de renda como se fosse a única fonte de recurso para os fundos, né? Tem outras fontes de recurso, tem outras maneiras, e também, né, quando a gente fala de doação, eu tenho enfatizado muito isso, para a gente não esquecer as doações que não são incentivadas fiscalmente, né? Porque senão a gente só fica preso onde a gente tem um benefício fiscal. Claro que onde tem, a gente deve aproveitar, mas quando não tem também, a sua palavra lá do último evento lá, generosidade, né, que eu falei solidariedade, mas vamos somar a solidariedade, a generosidade, para a gente buscar, assim, ter mais consciência da doação. Então, esse é o nosso papel aqui. Então, vamos lá. Nós fizemos o evento, né? Todo mundo, acho que deu para entender um pouquinho, acompanhou, aqueles que não acompanharam, a gente está sempre falando aí, mas sempre vem, né, essa questão dos conselhos que aponta onde o recurso vai. Você pode, sim, para a gente começar, é bem informal esse bate-papo aqui, mas você pode começar falando um pouquinho do conselho, como que é o conselho, né? Porque as pessoas perguntam como é que é esse conselho? É municipal, é público, a prefeitura interfere? Acho que podia começar um pouquinho por aí. Podemos sim. Bom, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ele é um conselho público, mas ele é um conselho paritário, então ele tem cadeiras do governo e das OSCs, né, que fazem parte da sociedade civil, que são não governo. Atualmente nós temos 16 cadeiras, mas mediante a aprovação da lei em setembro do ano passado, haverá uma ampliação para 22 cadeiras, né, 12 sendo do governo e 12 da sociedade civil. Nosso principal objetivo ali é a percepção, essa não seria a palavra mais correta, mas é a fiscalização, monitoramento, acompanhamento das políticas públicas no município referentes à criança e o adolescente. Então, criança levando em consideração desde o seu nascimento até o adolescente, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, tudo que é projeto destinado tanto para criança para adolescente, o CMDCA ele tem essa prerrogativa de estar acompanhando o que falta no município, o que não falta, quais são os eixos de prioridade, nós temos alguns que são dentro da educação, da saúde, do esporte, do lazer, primeira infância, que é bastante importante, e aí nós estamos com a função tanto de monitoramento como fiscalização, mas também de propostas para que o município efetive políticas públicas. Pode continuar. É o meu cachorro começou a Deu uma latir. travadinha aí, né? Ele deu uma travadinha. Atualmente, nós temos 22 OSCs registradas no CMDCA. Nós encontramos até na fase de atualização, de aprovação desses registros no CMDCA. Nós temos o conhecimento que nós temos um número bem maior que esse, temos feito bastante campanha para que essas OSCs se regularizem, porque as leis elas são bem claras quanto à destinação, e para a gente destinar um recurso para uma OSC,
necessita estar registrada no CMDCA. E atualmente nós temos 23. O fundo, Deixa eu ele fazer uma pode... pergunta aí. Deixa eu só interromper um pouquinho nessa fala sua aí. Eu tenho uma entidade. Eu não tenho interesse no recurso público, eu não tenho interesse na destinação. Ainda assim, eu sou obrigado a fazer o cadastro no CMDCA? Ou não Se você necessariamente? trabalha com criança, se o seu público-alvo é criança e adolescente, sim, Mesmo que eu né? não tenha recurso público. Porque independente de você ter ou não recurso público, você lida com crianças. Então, eu sou representante do governo, tá? Sou funcionária pública da educação. Nós temos 67 escolas, nós temos os supervisores de ensino, que acompanham o processo de ensino-aprendizagem, a organização de documentação e tudo referente à educação. O CMDCA, ele tem essa função. Então, você atua com criança, você tem profissionais que atuam com essa criança, desenvolvem projetos com as crianças. Quem fiscaliza esse trabalho? É um ambiente propício? É um ambiente saudável? É um ambiente seguro? Quem são esses profissionais? Porque atualmente existe uma lei que todos os profissionais que atuam junto à criança, ele tem que ter aquele documento de antecedentes criminais. Então, quem verifica? Né? E esse precisa ser atualizado semestralmente. Então, o CMDCA, ele faz essas visitas de monitoramento. Eu vou dar um exemplo, né? Nós temos uma pleiteando, é um ambiente seguro, relacionado às propostas que eles fazem, mas por ter 2 andares, em cima não tem um guarda-reio, né? Uma proteção ali, dependendo das atividades. Então, nós fazemos um apontamento. Olha, é necessário para a segurança das crianças um guarda-reio, é necessário um corrimão para que elas possam descer as escadas, esse ambiente precisa ser melhor iluminado, ou esse espaço não é adequado, precisaria de um ambiente mais adequado para desenvolver esse tipo de proposta. Então, se ela não é registrada, quem é que faz essas orientações? Hoje nós não temos, é o CMDCA. Por isso é tão importante que ele tenha esse registro, né? Existem muitas pessoas que falam, o CMDCA é muito exigente, o CMDCA dificulta. Nós não somos exigentes, nós acolhemos o que a lei fala. Então, se aquele ambiente pode ser um ambiente bom, iluminado, mas ele apresenta qualquer tipo de falta de proteção para a criança, então a gente vai fazer os devidos apontamentos. Então, se aquela OSC atende, por exemplo, nesse estabelecimento, é uma escada para a gente perigosa e não tem um corrimão. Ele precisa de um corrimão para que essa criança desça a escada segurando, porque se rolar a escada abaixo, né, uma criança morrer, quem vai responder? Vai ser pior para a entidade. Então, a hora que você colocar o corrimão, nós liberamos o registro. Então, não é que o CMDCA dificulta, nós fazemos os apontamentos devidos para que todas as crianças que são acolhidas naquele ambiente tenham segurança. É mais ou menos isso. Cadastro, então, é obrigatório, é imperativo, isso aí, acho que não temos mais dúvidas sobre isso daí. Acho que essa discussão, então, sempre que vier essa pergunta, então a gente já está respondido. Agora, eu estou regular, estou cadastrado, agora eu quero recurso. Agora, então, eu estou dentro da condição ali e eu tenho uma proposta para o recurso. Eu preciso apresentar meu projeto, o projeto precisa ser aprovado pelo conselho, e aí isso faz uma visita na entidade ou não faz uma visita, é apenas documental, Vai demora. depender, vai depender do projeto. Então, existem 2 possibilidades. Existe a possibilidade do projeto ser financiado diretamente com o dinheiro do fundo e existe a possibilidade de um chancelamento, né? A gente abre o edital tanto para destinação com o dinheiro do fundo como para captação de recursos. Então, nós temos 8 eixos. Então, nós fazemos o diagnóstico, percebemos que existe a necessidade de um determinado território receber determinado projeto. Então, nós abrimos o recurso. Olha, precisamos de um projeto para ser desenvolvido no Terra Nova, para esse público-alvo, tal, tal, tal. Criamos os critérios e esse projeto vai ser desenvolvido com o dinheiro do fundo. As OSCs interessadas apresentam o projeto. Existe uma comissão instituída por resolução, essa comissão se reúne, vê se todos os anexos, documentação, se ele atende os critérios, atender os critérios, o projeto é habilitado. Às vezes, várias OSCs
se inscrevem para um único projeto. Então, tem o critério de qualificação e de nota. Então, o melhor projeto para aquele projeto é o projeto contemplado. Ou, às vezes, nós abrimos várias frentes de projetos. Se tivermos recursos e os projetos forem bons e forem aprovados, nós financiamos os projetos apresentados. Vou dar um exemplo que aconteceu há 2 anos atrás. Nós tínhamos X valor para destinar para esses projetos e nós tivemos o dobro de OSCs para cada projeto. Então, faço uma classificação dos projetos. E aí sai a nota e o que é ranqueado em primeiro lugar, segundo lugar, até o oitavo, dependendo da quantidade de projetos que a gente consegue financiar, ele é aprovado e financiado diretamente pelo fundo do recurso, né, do CMDCA. A outra possibilidade é edital por chancelamento. Então, o CMDCA abre um edital, olha, o CMDCA abre o edital para chancelamento. Então, tem chancelamento para aquisição de equipamentos, chancelamento para financiamento de projeto e chancelamento para ampliação, reforma do ambiente. Tem os critérios a ser seguidos, essa mesma comissão se reúne, analisa os projetos, o projeto cumpre todos os critérios. Emite-se um certificado de captação de recursos, aquela OSC ou aquela entidade vai atrás dos recursos. Então, vamos supor que vai até a Tigre, uma OSC vai até a Tigre, olha, tenho esse projeto, a OSC está registrado, o projeto é relevante, nós temos a necessidade desse valor. Você pode contribuir? Posso. Então, essa empresa encaminha o recurso para o CMDCA transfere diretamente para este projeto. Então, nós temos 2 formas hoje de financiar os projetos e destinar esses recursos. Vamos dar uma paradinha um pouquinho nesse ponto aí, que esse ponto é uma dúvida recorrente também. Vamos falar de valores, por exemplo, hipotéticos. Nós estamos falando, por exemplo, que eu tenho um projeto, então a minha entidade tem um projeto para uma reforma, vamos supor que seja isso. E o custo disso alcança 100 mil. Eu vou, então, apresentar o projeto, vocês vão avaliar, etc. Vão emitir o certificado e eu vou, então, buscar esse recurso. Só que eu consegui só 50. Eu posso ter esse parcial de 50 de uma empresa e os outros 50 fora, ou uma captação pulverizada, talvez, na sociedade, ou tem que Sim, atingir o... você não precisa captar apenas com uma única empresa, e você tem um tempo considerável. Eu acredito que seja de 2 anos. Então, você vai ter um tempo considerável para você conseguir reunir aquele recurso. E tem também a possibilidade, olha, conseguir X, mas a entidade tem caixa X, vou completar. Ok, e desenvolve o projeto. Deixa eu só acender a luz daqui, Tá? para ficar mais claro. Peraí. Escureceu rápido. É, mas vamos lá. Então, acho que entendi essa parte aí. Agora, então, é só para o projeto. Eu não posso, por exemplo, eu estou com a minha entidade ali, eu entro em contato com uma empresa e ela quer ajudar a entidade, independente de ter um projeto ou não. A empresa quer fazer o aporte, mas ela precisa fazer no fundo porque não tem outro jeito. Mas é para manutenção do dia a dia. Isso é possível ou isso não é possível? Não, isso não é possível, porque a gente corre vários riscos legais aí, mediante a lei, e essa é uma forma segura, né, desse dinheiro ser destinado exatamente para aquilo para o qual foi proposto. Então, atualmente não existe essa possibilidade. Existe, né, nesse trâmite do chancelamento, 15% fica para o CMDCA, né? Isso foi acordado, pode-se ficar até 20%. Quando a gente criou a resolução em conjunto com o Conselho Municipal do Idoso, nós pensamos em 15%. Por quê? A gente vai gerando um caixa, que através desse caixa nós podemos financiar outros tipos de projeto. Então, por exemplo, hoje nós temos projetos financiados com GAA, que é a Arte Vida, Apache, então aí no final, tal, mas são projetos para crianças especiais, projetos que se desenvolvem no hospital, projetos de esporte, e um desses projetos que a gente tem financiado de grande relevância é o apadrinhamento afetivo, né? Que é um programa destinado às crianças em situação de acolhimento institucional. Então, eu não vou adotar
mas eu quero estreitar um vínculo com uma criança. Eu quero levá-la para passar umas férias comigo, quero levá-la para minha casa para passar um final de semana, para que ela conheça um contexto familiar, para que ela tenha alguém com quem conversar, para que ela tenha alguém em quem confiar. E era um programa que nós não temos no município enquanto política pública. Então, o CMDCA, né, está financiando atualmente esse projeto. A ideia é que ele venha a se tornar política pública, porque a gente não pode financiar um projeto como esse, que é uma política pública constantemente, mas a ideia é pensar políticas públicas que o município ainda não tem, como é o exemplo do apadrinhamento afetivo ou famílias acolhedoras, que aí é um outro tipo, né, de projeto que trabalha com crianças em situação de acolhimento institucional, e a gente consiga fazer esse caixa. Por quê? Apesar da gente ter a possibilidade, né, de arrecadar um valor significativo no nosso município, isso não é divulgado, as pessoas não têm conhecimento disso. Então, ano passado, com a ajuda de vocês, a gente conseguiu dobrar esse valor, mas esse valor foi de 400 mil. Então, um projeto bem. A gente conseguiu destinar para o apadrinhamento afetivo 130 mil, bem justo, porque nós não tínhamos, né, valores suficientes para ampliar aí esses valores. Mas aí vai a contratação de 2 técnicos, lugar para desenvolver essas atividades e tudo mais. E um projeto em si, normalmente, financiado pelo CMDCA, é em torno de 70 a 100 mil reais. Né? Agora, por chancelamento, não tem valor. Quando a própria OSC vai atrás desse recurso, fazer essa captação de recursos, não tem valor, porque é ela que vai atrás. Né? Entendi. Bom, eu vou perguntando aqui, veja aí se cabe, se não cabe, você vai me falando aí. A pessoa física, eu ouvi dizer que tem uma cidade, acho que de Minas Gerais, se não me engano aí, pessoa física também tem essa possibilidade. Ela, como faz na pessoa jurídica, então eu apresento um projeto para uma pessoa física, a pessoa física faz o aporte, o recurso, e apresenta lá o recolhimento que ela fez e direciona para aquele projeto. Então, eu não sei se Rio Claro tem essa condição, tanto da empresa quanto da pessoa física, ou só para as empresas. Não, até que você me pegou. Eu tenho algumas pessoas que costumam comparecer até o CMDCA, a gente faz um recibo para ela, é como se todo mês ela destinasse esse recurso diretamente para o CMDCA. Né? Mas lá ela não tem a opção de opinar, ou para esse ou para esse lugar, porque o colegiado estabelece quais são os eixos nos quais o edital será publicado, e aí se lança o edital. Né? Mas eu tenho pessoas que comparecem lá na casa. Agora a gente está instalado na Secretaria de Desenvolvimento Social. Vão até lá, falam, olha, eu quero fazer essa doação, né, sem ser só nesse momento de destinação por conta do imposto de renda. E vão lá e faz. Eu tenho algumas pessoas que fazem isso hoje, né, mensalmente elas vão lá, ou no final do ano, antes do fechamento do ano, vão lá e fazem isso, mas não destinado especificamente para um projeto, mas porque acredita, né, na destinação que o CMDCA faz relativo a esse dinheiro, a esse recurso. Certo. Bom, as entidades têm os desafios delas, né? Mas antes que a gente fale das entidades, o conselho aí também tem seus desafios, né? Tem os desafios do conselho, não tem? Tem algo que a sociedade possa ajudar o conselho? Ou são apenas desafios burocráticos da lei? Ou tem algo que a sociedade possa contribuir? E outra coisa, Eu já acho engatando aí, as reuniões do conselho em si, elas são públicas para as pessoas? Elas podem participar ou não? As reuniões são públicas nessa gestão, né, que ela finaliza essa gestão agora, dia 30 de junho. Nós já estamos em processo de abertura de edital para uma nova gestão, eleição aí da próxima gestão do CMDCA. Mas nessa gestão, as reuniões ocorrem às últimas quartas-feiras do mês, às 14 horas, atualmente lá na Secretaria de Desenvolvimento Social. São públicas, né? As pessoas elas só não podem votar. Se elas quiserem, olha, eu quero inserir uma temática na pauta, pode ligar lá, solicitar que seja inserida uma temática na pauta para discussão. Vamos dar um exemplo aí, as mães atípicas. Eu quero uma pauta para discutir sobre a situação das mães atípicas no município relativas aos seus filhos.
pode inserir. A gente acolhe, recebe, ela traz, né, as suas indagações, suas angústias e tudo mais, propostas às vezes, e aí o conselho acolhe. O que não pode o público, que não está eleito ou como representante do governo, votar nas decisões, né? Ele vai apenas participar, tem direito à palavra, a gente sempre ouve, ele só não vai poder votar nas decisões. Mas fora isso, é aberto, é importante que toda a sociedade conheça, é um trabalho desafiador no sentido de que ele é voluntário. Então, vou falar da parte do governo, porque aí eu entendo bem. Então, nós somos indicados pelos nossos secretários ou pelos nossos representantes da pasta, só que dentro do CMDCA, isso tudo é voluntário. Então, por exemplo, eu tenho bastante apoio da minha secretária. Então, minha secretária me dá a carta branca para eu trabalhar, fazer o que tiver que fazer com o CMDCA. Isso, muitas vezes, exige mais meu tempo dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social do que propriamente dentro da Secretaria da Educação. E, nesse sentido, a gente já até pediu apoio para o prefeito, porque é muito complicado você acumular demandas, principalmente nesse mundo corrido, cheio de tecnologia que a gente tem hoje. Então, os nossos desafios é esse, porque a gente não lida somente com a destinação dos recursos, mas a gente lida com o intercâmbio entre conselhos tutelar e o conselho municipal, a gente lida com denúncias, a gente lida com várias comissões, então nós temos a comissão de comunicação, temos a comissão de monitoramento e fiscalização, temos a comissão de escrita desses editais, nós temos a comissão que analisa, né, os editais, nós temos várias comissões. E o problema é conciliar as agendas, porque todo mundo faz voluntariamente. Então, sempre tem algum secretário de pasta, não, tem essa prioridade aqui, você vai cumprir essa prioridade aqui. Então, sobrecarrega muitas pessoas. Para o CMDCA ou qualquer outro conselho acontecer, sempre alguém está sobrecarregado. Então, esse é o maior desafio, é conciliar as agendas e dar visibilidade, atender tudo o que acontece, porque o CMDCA ele acaba respondendo para a defensoria, para a promotoria, para a defensoria e para a procuradoria. Então, essa questão burocrática, ela é pesada. Fora isso, tem as denúncias, tanto da parte privada como dos equipamentos públicos. Fora isso, tantas outras demandas. Então, muitas vezes, os nossos esforços, que deveriam ser voltados propriamente, que tipo de política o município não tem, que tipo de política nós precisamos propor para o prefeito, para determinada gestão. A gente acaba perdendo forças, porque você vai correndo essa maratona e em determinados momentos a gente vai perdendo fôlego. Mas eu sempre digo para o colegiado, a gente é brasileiro e não desiste nunca. E Certo. graças a Deus, o nosso colegiado é um colegiado muito unido, é um colegiado muito forte, muito participativo, é um colegiado que acredita na causa. Então, graças a Deus, nesses 2 anos que eu estou na gestão do CMDCA, eu acho que a gente teve uma única reunião que teve que ser cancelada por falta de quórum. As demais, a gente sempre teve número excedente, que é algo diferenciado em relação a outros conselhos que muitas vezes acabam não acontecendo as reuniões por falta de quórum. Mas o grande desafio é esse, a falta de conhecimento das pessoas que podem fazer essa destinação. E o grande equívoco também de acreditar que esse dinheiro vai diretamente para a prefeitura. Ele não vai. Ele tem um CNPJ específico, ele tem um fundo específico, ele é monitorado, ele é fiscalizado, e qualquer pessoa que pedir para ter conhecimento, né, da onde vêm os recursos e para onde vai, é só solicitar que a gente abre ali os extratos e mostra para a pessoa. Então, isso é transparente. Uma outra prerrogativa, que também para a gente foi um desafio, é um site do CMDCA. Mas, graças a Deus, estamos na fase da assinatura dos contratos, então eu acredito que até o final do mês de abril, pelo menos o desenho do site, ele já vai ter, e antes da gente entregar essa gestão, o site já vai estar funcionando, que é o outro lugar de ser transparente. Então, quantas OSCs nós temos, quantos projetos nós financiamos, o que cada projeto trata, esse projeto trata das crianças com determinadas enfermidades no GAC, esse projeto trata de esporte, esse projeto trata de amamentação na Santa Casa, esse projeto trata de crianças especiais, e as pessoas terem acesso, porque são trabalhos muito bonitos. São trabalhos, assim, que é de aplaudir mesmo, e que muitas vezes nós não temos o recurso dos equipamentos, porque você sabe que dinheiro público não é algo que sai pela culatra, né, e falta. Então, nós temos
muitos projetos bonitos mesmo, assim, que vale a pena as pessoas conhecerem e acolherem e serem generosas, como a gente já havia dito. Sim. E só voltando nessa questão aí dos desafios aí, agora a gente tem os desafios também nas entidades, né? O que mais dificulta na entidade? O cadastro em si, a regularização, os documentos, isso que talvez tenha um pouco mais é para elas agora? Vocês encontram dificuldades de regularização nesse sentido ou nesse que você comentou que é a estrutura física lá? O problema maior são as estruturas físicas, porque se ela pode ter toda a documentação, ou às vezes falta um apito, ou às vezes falta uma documentação aí que a gente dá um prazo, e assim que a pessoa tiver essa documentação, ela apresenta e tudo bem. Mas, por exemplo, uma que está tendo muita dificuldade é uma questão estrutural. Né? Então, ela tem uma sala, a sala é muito boa, a sala é iluminada, ela tem uma boa ventilação, mas ela não tem uma grade de proteção. Então, ali a proposta é de você fazer balé com crianças bem pequenas. Tudo bem que janelas podem estar fechadas, portas estar fechadas, mas qualquer piscar de olho, né? Você está dando uma aula de balé. Normalmente você tem 12, 15 crianças fazendo balé. Dependendo da sala, você pode ter 20. Normalmente você tem um ou dois ou três adultos. Se você piscar um olho num segundo andar e uma criança abrir uma janela, isso é muito arriscado, no nosso ponto de vista. Então, para você também fazer toda uma grade, exige recurso. Dependendo da OS que está começando, não tem esse recurso. Muita gente começa na boa vontade, né, por acreditar que aquilo vai dar certo, que aquilo vai contribuir com a sociedade, que aquilo vai contribuir com o desenvolvimento da criança, que aquilo vai contribuir de uma forma significativa naquele território, com aquele contexto que aquele território vivencia, no meio de um território com várias vulnerabilidades. Então, quem ajuda? Às vezes a gente tem políticos envolvidos, e também aí pode ser um fator dificultador. Por quê? Às vezes, por ter políticos envolvidos, subentende que está tudo bem. Não, está tudo bem. Não. Existem critérios, existe uma legislação, existem normativas. Então, a gente tem sido bastante criterioso nesse sentido. Mas as últimas 3 OSCs que apresentaram a documentação, a gente teve problema para conseguir se reunir comissão para analisar e dar o aval e dar o parecer. Mas, fora isso, cumpriram todos os critérios. Apresentaram um plano de trabalho do ano retroativo, evidenciando que existia já um trabalho bem estruturado e em andamento, e aí só mostrou o planejamento do ano seguinte, com as atividades que vai fazer, o estatuto, né? Que precisa ter a ata desse estatuto, evidenciando a diretoria que ali está posta, o registro do local, o alvará, são documentos que hoje em dia não são nem difíceis e existem outros equipamentos no município que podem ajudar, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico já nos propôs uma parceria para a gente oferecer formações. Está com dificuldade de preencher esse formulário, esse documento, não sabe como realizar uma assembleia? Então, vamos ajudar, vamos dar essa formação. E a gente está em diálogo referente a isso. Nós não sabemos de fato, né? Porque ninguém foi falar, olha, nós não fizemos o registro porque acontece isso. O que nós temos enquanto prática é a dificuldade com relativa à estrutura, que às vezes não é adequada para receber aquele público-alvo que se propõe, ou então, eu acredito até que desconhecimento, porque quando eu pedi para falar com os vereadores e trouxe essa prerrogativa, eles se assustaram, dizendo não ter conhecimento acerca disso. Mas nós estamos aqui para isso, para transmitir esse conhecimento e aquilo que ficar alguma dúvida, nossa, não entendi direito, às vezes as pessoas falam, você fala muito rápido, estou à disposição. Estou à Falam isso de mim disposição. também, viu? Mas é o jeito da gente, né? E voltando aqui, o site. Enquanto o site não acontece aí, as informações que as pessoas, porventura, queiram obter aí, seria como? Através de um telefone, na secretaria, ou participando Nós temos, das reuniões? hoje nós temos uma sala na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos
duas agentes administrativas, mas a Natália, ela está bem inteirada, nós temos, é muito organizado, então, cada OSC tem o seu prontuário, a sua pasta, os seus projetos, tanto aqueles que já foram financiados, como aqueles que ainda estão sendo financiados, ou se não está sendo ou não, mas está ali, todo o prontuário certinho, organizado, é só falar, olha, eu quero saber acerca dessas entidades. Ela vai ter lá a lista certinho dessas entidades para falar, essa aqui está registrada, essa aqui não tem registro, a gente não conhece. Né? Mas é só ligar na Secretaria de Desenvolvimento Social ou comparecer até lá. Você não precisa marcar horário, vai num horário comercial, pede para falar, né, no CMDCA, né, ao local destinado, aos conselhos, e essa pessoa vai atender com o maior acolhimento possível para tirar todas as dúvidas. Agora vamos falar de contador. Você tem um universo de demandas por recurso. O conselho sabe quanto seria mais ou menos isso? Só para a gente, vamos supor que a gente tivesse que colocar uma meta. Nós Tá. tivemos lá um trabalho, fizemos um trabalho ano passado, veio um recurso do imposto de renda. Acredito eu, né? Deus nos ajude aqui que esse ano dobremos de novo. Mas isso ainda é algo muito genérico, né? A gente está com um recurso aí que a gente pretende alcançar aí, acho que 18 milhões, está muito distante, mas o quanto seria hoje, não sei se você tem esse número, ou se isso pode ser estimado, o quanto atenderia hoje o CMDCA se fosse atualmente, quanto desse valor? Porque nós temos um valor estimado pela Receita Federal capaz de trazer, de vir com base nas declarações de Rio Claro. Mas se viesse 18 milhões hoje, sobraria dinheiro, faltaria dinheiro. Nós temos, inclusive, as empresas que são mais 18 milhões, inclusive. Mas só para ter uma ideia, assim, se a gente tivesse que botar uma meta para Rio Claro, olha, a nossa meta hoje, um recurso razoável para o CMDCA seria 2 milhões. Para a gente, isso estimular, né, eu como o incentivador disso, a sociedade, as empresas, as pessoas, os contribuintes, teríamos um número assim para a gente falar, olha, vamos alcançar esse número aqui, para não ficar simplesmente, olha, aumentou, dobrou, mas é muito subjetivo também, né? Porque dobrou de 200 para 400, mas de 400 para 800, mas é bonito isso e é bastante honroso, né? Você fala, puxa vida, Rio Claro foi uma cidade assim que expoente, né? Que falou, bom, ficou diferente no, na nação inteira, mas o quanto a gente deveria, pelo menos, ser o nosso mínimo aqui? Temos esse número, ou podemos estimar isso em algum momento, fazer um estudo sobre isso? Olha, eu nunca pensei sobre isso, mas existem inúmeras políticas que o município não tem. Então, vou dar um exemplo. O Hospital de Barretos, que é um hospital referência dentro do Brasil, ele foi construído com dinheiro de arrecadação do CMDCA. Né? Hoje nós temos um hospital público. Nesse hospital público, ele não tem uma ala de pediatria. Ou, né, para a gente, se você for fazer uma visita em Jundiaí, o hospital público, né, ele tem um recurso específico para pediatria. Quando você chega na pediatria, até o receituário médico é diferenciado. Hoje nós não teríamos esse recurso, mas por que não financiar uma ala de pediatria em que as crianças têm um tratamento diferenciado, mais acolhedor, mais humanizado, que depende muito de recursos? Nós não temos algo que eu acho que falta muito. Nós temos um número significativo de crianças atípicas, né, sendo laudadas, crianças com TEA, o espectro do autismo, e nós não temos centros de terapias, nós não temos salas de músicas, né, dependendo do tipo do que essa criança necessita para ajudar essas mães. Nós não temos uma política de cuidar de quem cuida. Um exemplo, as mães que são mães sociais, que ficam nas casas lares das instituições. Essas mães têm uma jornada de trabalho absurdo, porque cada casa tem 10 crianças, cada criança de uma cultura, cada criança de uma família. Nós não temos recursos para pensar um projeto de cuidar de quem cuida, né? Eu nunca parei para pensar o quanto nós precisaríamos, mas ideias e projetos, acho que não teria limites, né? Sim. Acho que o limite não, mas talvez uma meta, né? Eu acredito que a gente poderia É, colocar, até nós estimular as próprias tivemos empresas, né?
há 2 anos atrás, nós tivemos uma doação da Whirlpool de 1 milhão. Esse 1 milhão financiou o projeto por 2 anos. Então, 10 OSCs realizaram projetos muito significativos por meio desse recurso. E é um recurso, por exemplo, nós temos hoje em torno de, na primeira infância, tá? Que são crianças de 4 meses que entram na creche até os seus 5 anos. Nós atendemos 54% dessas crianças no município. Nós precisaríamos ampliar projetos que fazem o atendimento dessas crianças no município. Hoje nós só temos a aba, que é o Projeto Samuel, que atendem, mesmo assim eles cobram uma taxa. Atualmente a gente não está financiando recursos para eles, mas eles são a única OSC que atende. Nós precisaríamos ampliar significativamente para dar rede de apoio a essas mães, porque às vezes a gente tem alguns critérios que precisa ser estabelecido, porque nós não temos escola suficiente para atender essas crianças, e não é porque a gente não queira fazer. Hoje a gente tem uma média de nascimento no município de cerca de 2.500 crianças. Anos atrás, as famílias ficavam com os seus filhos na primeira infância em casa, no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, porque nós tínhamos rede de apoio, nós tínhamos uma avó, nós tínhamos um vizinho solidário, nós tínhamos uma tia próxima, um padrinho, e enfim. Hoje, não temos mais ninguém. Então, a criança nasce e é necessário, né? E não estou defendendo uma visão assistencialista, porque não acredito nisso, mas hoje uma das maiores cobranças é a ampliação de vaga em creches. Se levarmos em consideração que nós só temos uma OSC e ela atende no máximo 100 crianças, quantas OSCs nós poderíamos ter para atender um número significativo de crianças com vulnerabilidade que nós temos? Nós fizemos um levantamento de crianças no cadastro único e é assustador o número de crianças no cadastro único registradas atualmente. E muitas vezes, essa mãe que precisaria estar trabalhando para que melhorasse as condições de vida, de dignidade de vida, ela acaba ficando em casa porque ela não tem uma rede de apoio. Mas a gente poderia financiar projetos em que instituições como o ABA ampliasse esse atendimento. E isso aí a gente, com certeza, estaria falando de pelo menos 1 ou 2 milhões. Se a gente levar em consideração que a construção de uma creche hoje, num projeto, é cerca, né, de 1 milhão aí, para nós termos 200 vagas, então nós conseguiríamos ampliar e financiar profissionais capacitados, né, para lidar com essa demanda que eu acredito hoje ser a maior demanda do nosso município. Uma das, se não a maior. Não temos um número, então, mas podemos colocar algo, então, meio que ilustrativo aqui, hipotético, para a gente pensar nele, né? Eu acho que assim, quando a gente tem um número, a gente começa a pensar nele. O próprio número estimado pela Receita Federal já é um número. Mas como ele está muito distante, às vezes a gente acaba achando, né? Fala, bom, está muito distante. Não está distante, né? Ele está próximo. É que se a gente faz um trabalho individual, a gente se doa, então a gente convence. Eu acho Gostei dessa que pode provocação, Gilberto. Eu nunca tinha Oi? pensado nisso. Não, gostei dessa provocação, nunca tinha pensado Eu nisso. acho que tendo um Até número para a gente levar buscar. para o colegiado, né? Levar para o colegiado. Olha, se a gente tivesse que bater uma meta, qual a meta hoje que nós gostaríamos de bater? Eu acho que é uma excelente proposta e uma excelente provocação. Até hoje, às vezes já fiquei pensando, nossa, o que nós faríamos, né? Como eu sou da educação, eu penso na educação porque eu vejo a educação como um instrumento que pode transformar vidas, ele pode romper ciclos de vulnerabilidade. Então, ele pode tirar uma criança em situação de vulnerabilidade, da qual eu já fiz parte, de ser até pedinte, né? Para levá-la a acreditar que ela pode ter uma certa dignidade nessa vida. Então, eu acredito que a educação ela é potente para isso e por isso que a minha primeira formação é pedagoga. Mas existem outras coisas, outros universos. E quando a gente traz isso para o colegiado, a gente pode chegar num denominador comum. Qual é a prioridade enquanto CMDCA se nós tivéssemos determinado recursos para realizarmos? Né? Aí, daqui 2 meses vai ter uma nova gestão. E essa provocação a gente pode dirigir a eles. Olha, vocês têm 2 anos pela frente. Se soubesse que teriam 18 mil reais, o que vocês fariam? Né? Então, vamos colocar isso num plano de trabalho, vamos colocar como metas. Eu acho bastante interessante, porque tudo que nós fizemos até hoje é hipotético.
E é hipotético no sentido até, não temos recursos, mas com aquilo que nós temos, com a nossa vontade e com aquilo que nós acreditamos que podemos fazer, fiscalizando, monitorando, pegando na mão e fazendo andar junto, o que nós podemos fazer? Nós podemos fortalecer esse equipamento, nós podemos oferecer esse tipo de formação. Vamos dar formação de escrita de projeto, que nós já fizemos isso, né? Vamos dar formação, até a gente estava pensando para ajudar as OS que não sabem sequer como arrecadar os recursos com um certificado de chancelamento que ela possa ser contemplada. Então, esses são desafios de OSCs. Nós temos OSC que tem perguntado, tá, eu ganho, eu sou contemplada, tenho certificado, e como que eu vou bater na porta? Então, até para isso a gente tem que pensar uma formação, um treinamento, uma capacitação, para que essas OSCs que não têm, né, muita estrutura física e até parcerias possam ir avançando e crescendo. Bom, então, ficamos então com o nosso desafio aqui, colocar nossa meta, correr atrás. Eu sempre falo, viu, Vanessa, eu fico muito à vontade para falar do recurso. E quando eu sou indagado sobre a aplicação do recurso, eu falo, isso aí não é comigo, né? E por quê? Porque tem gente competente, tem gente que foi, está no cargo para isso, né? Se preparou para isso, é o dia a dia. Mas é bom a gente dar assim, conhecer um pouco mais, né? Dar uma passeada por outros ambientes, até para a gente entender as dificuldades não só para responder tecnicamente, porque responder tecnicamente você poder fazer isso aí, os próprios conselheiros fazem isso, mas é bom a gente conhecer. Por isso que eu perguntei, né, como a gente conhece isso, porque seria bom que as empresas, os empresários, os contribuintes que hoje fazem essa destinação aí, que eles também passeassem por isso, porque isso também mostra, né, a seriedade. Não é simplesmente, e eu bato muito nisso, né? Não é simplesmente você ter um imposto de 100 ter 20 de destinação, pagar 80 e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, claro, sua parte você fez, né? Já é um avanço, né? De 25 mil pessoas, a gente tem 600, 700 pessoas, é um grande avanço para essas 600 pessoas, a gente tem que aplaudir, de fato. Mas, né, se as pessoas conhecerem mais esses projetos, conhecerem mais essas dificuldades, se engajarem um pouco mais na sociedade, né? Eu acho que a gente teria mais, Então, mais êxito. algo assim que eu gosto, porque a criança ela aprende brincando. Se ela não tem espaços criativos para brincar, ela não vai se desenvolver, ela não vai sair dali. Se a gente fez um levantamento no município e nós temos territórios com um número absurdo de crianças sem sequer um único espaço brincante, né? Eu cheguei a visitar o mundo das crianças, né, todo o trabalho com política pública que Jundiaí tem feito, fiz uma pesquisa com relação a praças, né, Ceará tem um projeto sensacional, com propostas de praças grandes, médias e pequenas, para você construir uma praça hoje, dentro dos moldes daquilo que a gente acredita, não com brinquedos de ferro, de aço, plástico, mas com brinquedos de madeira sustentável, né, saudável, bonito, exaltando a natureza, você gastaria em torno ali de uns R$ 200 mil. Então, se você pensar pelo menos 4 cantos do município, né, para criar um espaço brincante adequado, que nós temos no município um comitê de crianças. E o primeiro comitê de crianças, nós conseguimos levá-los até Jundiaí. E quando eles chegaram no mundo das crianças, eles ficaram deslumbrados, porque nós temos aqui no município o Lago Azul, mas também nós temos crianças nos territórios em vulnerabilidade que não tem um passe de ônibus para chegar no Lago Azul. Então, a ideia era descentralizar, levar o espaço brincante até eles, né? Então, você tem o Parque das Nações, precisa de um espaço brincante. Nós temos no Jardim Novo 1 agora uma quadra que foi instituída e temos um espaço enorme do lado dessa quadra que poderia ser construída uma praça sensacional para aquelas crianças. No ano de 2024, nós realizamos um Dia do Brincar, que agora em maio, na última semana, é a Semana Nacional do Dia do Brincar. E nós conseguimos parcerias e fomos e propomos. Uma criança com uma bicicleta saiu convocando todas as crianças do bairro. Em menos de meia hora, nós tínhamos criança para todos os lados. Nós não tínhamos muito recurso, fizemos estações brincantes, mas a gente viu que com pouca coisa a gente pode proporcionar um momento feliz para aquelas crianças, entendeu? São poucas coisas. E são coisas que a gente pode fazer se a gente tiver recursos.
Então, esse é um desafio, implantar espaços brincantes nos territórios de maior vulnerabilidade nesse município. É um desafio. Sem brincar, a criança não se desenvolve. São nessas relações e interações, no momento que elas estão representando e fazemos as conexões com os papéis sociais, não, agora eu sou a mamãe, agora eu sou o papai, agora eu sou a professora, agora eu sou um empresário bem-sucedido, que elas vão criando recursos e mecanismos para se desenvolverem. Né? A gente não tem esses espaços, a não Bom, ser na escola, né? Mas e com certeza, né, se resolvermos o problema agora, possivelmente não teremos esse problema no futuro, né? O contrário também é verdadeiro, né? Se não resolvermos também é agora, verdadeiro. provavelmente o problema se multiplicaria por muitas vezes lá no futuro, né? Então, eu acho que assim, fica como lição para a gente, né? Tarefa de casa aqui, para a gente pensar nisso daí, né? Quem está engajado na sociedade, quem está engajado na solidariedade, na generosidade, vai entender isso. Por isso que eu costumo sempre falar isso. O benefício fiscal, o incentivo fiscal, ele é uma ferramenta, mas ele é só uma ferramenta, né? Antes tem que ter uma motivação pessoal dentro de você aqui para você falar, olha, eu quero ajudar. Depois eu vejo qual é a ferramenta, porque a ferramenta hoje é o imposto de renda, amanhã pode ser outra coisa, né? E também pode não ter também o benefício fiscal. Então, acho que assim, a gente precisa aprender a fazer isso, né? Então, é o que a gente está se propondo a fazer, mas é bom que a sociedade conheça isso, né? A gente, nas palestras aí, a gente tentou às vezes, mas o tempo é curto, não dá para, imagina, a gente falar toda aquela parte de imposto de renda, falar a parte da destinação, Verdade. abertura, não tem como, aí tem as perguntas, né? Mas eu acho que fica bom. Acho que a sociedade precisa entender isso daqui, participar mais, responder as dúvidas que eles têm, para que isso também, né, crie uma tranquilidade maior na destinação. Então, o resultado deve ser muito, muito bom aí depois disso, né? Então, se você tiver mais alguma coisa que eu esqueci aqui, quiser comentar, ou já falamos tudo, não sei. Acho que por hoje, Tudo não dá para falar, né? Mas o é, principal acho que já falamos, né? e aí a gente vai amadurecendo as ideias, mas eu acho que amei essa provocação. Me dá até starts para pensar outras coisas, porque eu levo a minha experiência profissional enquanto coordenadora da intersetorialidade, né, na educação, articulando a secretaria, as políticas com as demais secretarias, a gente vai vendo as necessidades e as carências no município. Né? Por isso que eu gosto de estar no CMDCA, porque é um espaço de oportunidades e possibilidades. E acredito, eu acredito naquilo que eu estou fazendo e nesse lugar que eu me encontro nesse atual momento. É por isso que eu estou na segunda gestão, bem cansada, porque é um trabalho bastante árduo, mas eu acredito. Então, aquilo que a gente acredita, a gente não abre mão, porque nós estamos lidando com crianças. Eu gosto muito do Moody, que uma vez perguntaram para ele, que foi um dos maiores evangelistas, né, que o mundo já teve. Ele era um ganhador de almas nato. E perguntaram para ele, Moody, e aí, quantos você ganhou hoje? Ele falou, ganhou 2,5. E aí ele perguntaram assim: Ah, entendi, você ganhou 2 adultos e uma criança? Ele falou: Não, pelo contrário, eu ganhei 2 crianças e um adulto. Aí a pessoa falou: Não entendi. Ele falou: O adulto já gastou a sua vida, a criança ainda não. Ela é o futuro, dá para se investir. Então eu acredito nisso, eu acredito na criança. A minha bateria está acabando. Tá certo. Bom, vamos encerrar então. Mas fica aqui também um convite, né, para que as pessoas também criem líderes, né, multiplicadores para fazer esse trabalho. Não esse trabalho prático aí, mas o trabalho de incentivar, né, de buscar pessoas, de buscar empresas, de buscar os doadores, de fazer disseminar essa informação para todo mundo aí. Eu acho que isso aí fica muito mais fácil depois quando as pessoas estão replicando, né? Senão, sozinho aqui a gente não vai alcançar muito. Então fica esse convite aí. Bom, sua bateria está acabando, então queria agradecer. Parabéns aí pelo trabalho, pelo esforço aí de tudo aí. E a gente está sempre à disposição. E vamos tocando aí. Vamos ver o que acontece nesse ano aqui. E vamos fazer um trabalho mais forte ao longo do ano para chegar em 2027, dobrar de novo. Tá? Vamos tentar. Bom, Eu acredito muito naquilo que você está fazendo, viu, Gilberto? E sou grata, né, por você ter abraçado essa causa. E eu acredito que Deus une vidas e propósitos, e com acredito certeza. que Ele tem propósito em tudo isso, porque o nosso objetivo, primeiro, é trazer às crianças dignidade de vida, principalmente aquelas
que se encontram em contexto de bastante vulnerabilidade. E segundo, amar o próximo. Você não faz Sim. nada sem amar o próximo. Então é isso que a gente está fazendo, sendo representantes do próprio amor que desceu na Terra para acolher da melhor forma possível. E aí, isso eu te agradeço muito, porque, né, como você disse no começo, a gente se conhece de longa data e você sempre teve esse coração pronto para acolher e ser generoso para com as pessoas. Tá bom. Vamos juntos então. Vamos ver se a gente conversa. Vou tentar conversar com mais pessoas também para ver se eles entram nessa fila aí dos voluntários aí e vamos em frente. Tá bom? Beleza. Vanessa, muito Obrigada. obrigado. Deus abençoe a sua vida aí, abençoe o Amém. Deus projeto abençoe. CMDCA e vamos em Amém. frente. Tá bom, obrigadão, Beleza. viu? Até Eu que mais. Tchau, tchau. agradeço. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.